Uma casa de análise lá dos Estados Unidos descobriu que a XP está envolvida no sistema Ponzi. Pra você que não sabe o que é um sistema Ponzi ainda, eu vou te explicar no decorrer desse vídeo e a gente vai destrinchar aqui esse relatório pra gente ver o que esse analista falou. Eu vou emitir a minha opinião aqui. Se você, inclusive, tem conta na XP ou em algum dos seus braços, né, que é a Rico e a Clear, eu vou te recomendar uma coisa também. Então, fica até o final desse vídeo que isso aqui realmente é importante. Como que a casa de análise, e inclusive eu vou deixar esse link aqui embaixo, é só você digitar esse título aí que você consegue encontrar também no Google. Foi publicado no dia 12 de março. E como a XP também é listada na bolsa lá nos Estados Unidos, na Nasdaq, foi feito esse estudo, né? Então, aqui no título você consegue ver que ele fala que os lucros da XP, principalmente relacionados a dois fundos que a gente vai ver aqui, é realmente um sistema Ponzi. Inclusive, e lembra aqui do Madoff, né? Eu vou te contar sobre o Madoff também. É que ele começa descrevendo. Eu vou dar uma acelerada isso aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Eu vou te falar o que realmente importa. Ele diz que a XP, que é uma fintech brasileira, uma companhia brasileira, teve rendimentos absurdos neste fundo chamado Gladius, que teve um retorno de 2.419, com baixa volatilidade nos últimos 5 anos, e teve um outro fundo chamado Coliseu, e esse Coliseu também teve uma rentabilidade muito grande. E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é esse sistema Ponzi. Sistema Ponzi é as famosas pirâmides. Ponzi foi o primeiro cara que inventou essa pirâmide, né? Por isso que ficou o sistema Ponzi. E como que funciona esse negócio de sistema Ponzi? Eu sempre vou pagar a rentabilidade aos investidores com novos investidores que vêm chegando. Isso acontece diariamente, inclusive muita gente cai em pirâmide o tempo todo. Eu já caí numa pirâmide financeira quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, estava estudando na faculdade, todo o dinheiro que eu tinha eu coloquei numa pirâmide, que a rentabilidade é absurda. Você tem promessa de rendimento de 1% ao dia, 30, 50, 100% ao mês, e aí a ganância, né, você deixa se levar pela ganância. Mas como que funciona isso? Vamos supor que você me dá 100 reais e eu te prometo que vai render 10% no mês. Como que eu te pago esses 10%? Porque esses 100 reais, ele não vai render 10% ao mês. Eu vou procurar novos investidores. Então eu procuro o Joãozinho e falo assim, ó, investe 100 reais aqui que eu vou te pagar 10% ao mês. Daí com os 100 reais que o Joãozinho me entregou, eu te pago os 10 reais, pego dos seus 100 reais, pago os 10 reais pra ele, e assim eu vou girando a pirâmide. Tem um perigo de quebrar a pirâmide? Tem. Se eu não encontro novos investidores, eu não consigo trazer mais dinheiro para essa pirâmide, logo eu não consigo entregar rentabilidade aos investidores antigos. Ou seja, a pirâmide só funciona se tiver um número muito alto de cotistas, se tiver um número muito alto de investidores e esses números muito altos continuarem crescendo. Se isso não acontecer, a pirâmide falha. E é por isso que muita gente ficou muito preocupado com a XP falir, né? Porque associou a XP a um sistema Ponzi e aí depois falou, pô, todo sistema Ponzi, quando ele é descoberto, ele falha, porque ninguém mais vai investir nisso, e aí muita gente ficou com medo. Vamos entender então se esses fundos aí que foram atacados, porque a rentabilidade foi realmente absurda, 2.400% nos últimos 5 anos, rentabilidade realmente absurda. Vamos ver se eles são realmente sistema Ponzi, vamos ver quantos cotistas eles têm e vamos ver quanto foi o crescimento desses cotistas no decorrer desse período. Olha só, aqui eu tô vendo o Gladius, multimercado, crédito privado de investimento e tal. Olha só, quem que é o gestor desse fundo? XP, tá? Quem que é o gestor desse fundo? XP. Inclusive aqui você consegue ver que a rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 121%. Se a gente pega os últimos 5 anos, dá uma olhada aqui na rentabilidade. 2.498. 2.498. Aqui, inclusive, ele falou 2.419, né? Mas dá 2.498. Se a gente pega desde lá de 2016, olha isso aqui, a rentabilidade foi ainda maior, né? 35.000%. Então o pessoal começou a ficar desconfiado por conta da rentabilidade que isso aqui estava entregando. Só que olha aqui, esse número de cotista. Um cotista só. Um cotista só. Não, pera aí então. Como que pode existir um sistema Ponzi com um só cotista? E pasmem, o cotista desse fundo é a própria XP. Calma aí, que tá começando a ficar confuso, já vou esclarecer. Vamos pegar o outro fundo, que é o Coliseu. O Coliseu tem uma rentabilidade de 69% dos últimos 12 meses. Se a gente pega os últimos 5 anos, ele entregou uma rentabilidade de 837%. Absurdo, absurdo. Se a gente pega desde o período máximo ali que ele foi colocado, bate ali os 910%. Rentabilidade absurda. Ou seja, olhei e falei, nossa, mas como é que esses fundos da XP tá rendendo tanto assim? Porque teoricamente, dentro do mercado financeiro, não existe possibilidade de uma rentabilidade tão alta em investimentos convencionais. Concorda comigo? Aí nós dois concordamos, inclusive, provavelmente eu concordaria também com o analista que fez essa pesquisa, se ele falasse isso, né? Investimentos convencionais realmente não tem essa entrega de rentabilidade. Só que olha isso aqui de novo, apenas um cotista. E também, o cotista do Coliseu é a própria XP. E aí a gente chega no primeiro ponto de descaracterização desse relatório. Você tem que procurar suas fontes, essas fontes têm que ser confiáveis. Essa casa de análise, não tô aqui para emitir opinião própria minha, tá? Eu tô falando como o mercado enxerga, tá? Essa casa de análise tem a fama de fazer short, ou seja, vender o ativo, então é como se ele já tivesse vendido a XP, aí solta uma notícia dessa, a
a XP cai, ele vai lá e recompra suas posições. E aí, normalmente ganha dinheiro assim. Então, eu não sei se essa acusação é verdadeira, eu não sei se isso aí é real, eu sei que outras pessoas falaram isso dessa casa de análise. Então, tem que tomar cuidado, né, com qual casa de análise você se preocupe e confia nas análises, beleza? Dito isso, a gente descaracterizou o primeiro ponto, que é... Poxa, isso não é um sistema Ponzi. Só que ainda fica aquele negócio, pô, como foi que a XP conseguiu essas rentabilidades aí? Porque, beleza, não é um sistema Ponzi, porque não tem novos cotistas entrando, mas fato é que a rentabilidade foi muito alta. Como é que a XP conseguiu isso? E a gente tem que ir lá olhar a carteira de ativos desse fundo. Porque quando existe um fundo, meus queridos, o negócio é público. Existem legislações no Brasil, a CVM obriga os fundos a entregarem as suas lâminas. Tem o seu atraso, o seu delay, mas eles são obrigados a entregarem as lâminas. Onde que eles estão investindo. Então, teoricamente, a gente tem que olhar para onde eles estão investindo e ver se essa rentabilidade, ela bate, né? Ver se essa rentabilidade faz sentido. E aqui você consegue ver a lâmina do Gladius. Você consegue ver que tem ações, 2% em ações, tem um pouquinho de BDR, tem certificado de depósito bancário, tem cotas de outros fundos, tem swap, que é a operação futura, né? Swap de novo, investimento no exterior, mercado futuro com posição comprada, mercado futuro com posição vendida, opções lançadas, opções titulares, operações compromissadas. Então, sim, isso aqui tem uma volatilidade muito alta. A volatilidade não é tão baixa assim não, aqui a gente consegue inclusive ver um gráfico da volatilidade. Dá uma olhada nessa volatilidade. Tem períodos que batem aí 68% de volatilidade, 89% de volatilidade, a volatilidade é alta. Mas vamos entender o porquê que a XP criou esses fundos, se ela é a sua própria cotista, se ele é o próprio cotista. A XP é o próprio cotista dos fundos. Inclusive no Coliseu, quando a gente entra na lâmina do fundo do Coliseu, ele é bem mais simples e 87% dele está investindo em cotas de outro fundo. Quando a gente clica para ver qual é a cota desse outro fundo, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cotas de fundos. Qual que é o fundo que ele investe? Lá, o prato 100% tá no Gladius. Tá no Gladius. Então, ele criou o Gladius, criou o Coliseu, o Gladius investe no Coliseu e o Coliseu tem lá sua lâmina, mas o único cotista tanto do Gladius quanto do Coliseu é a própria XP. Por que a XP fez isso? E aí, aqui a gente começa de novo toda aquela história de evasão tributária. Aquele negócio de usar de formas legais, maneiras para você diminuir o seu imposto de renda. Imagina, se você hoje paga 27.000% de imposto de renda na pessoa física. Se eu falo para você, cara, por que você não abre um CNPJ, presta o mesmo serviço para o seu empregador e aí com o CNPJ agora que você oferece para esse empregador, você vai trabalhar de uma maneira diferente, você não vai ter os mesmos benefícios do que a CLT vai entregar para você, como 13º, como férias, como licenças, por exemplo, se você tiver atestado, se você tiver grávida, né? E você tem esses benefícios ali dentro da CLT, através das leis dos trabalhadores lá. Se você criar um CNPJ, você perde esses direitos, você vai servir como uma empresa, então você não tem os direitos do trabalhador, você é um serviço de terceiro empresarial, só que você paga 12, 15%. Se você é um mês, você paga 6% de imposto. Você gostaria? Você gostaria? Ao invés de pagar 27.000, pagar 6%? Ao invés de pagar 27.000, pagar 12%? Com certeza, ninguém gosta de pagar imposto, porque a gente não vê resultado dos nossos impostos, não é verdade? A gente não vê resultado dos nossos impostos, então a gente fica, pô, tentando tirar o máximo desses pagamentos de impostos. E aí, é a mesma coisa que a XP fez. Ela quer pagar menos imposto. E para pagar menos imposto, isso aqui foi uma evasão tributária. É uma manobra, provavelmente eles têm advogados, né? Uma empresa bilionária, tem advogado, tem advogado tributarista, tem contador absurdo ali pra poder, pô, chegou lá o CEO da XP e falou, pô, preciso diminuir esses impostos, pagando imposto demais. E aí o contador, o advogado tributarista falou assim, cara, dá pra você pegar a sua tesouraria, que é onde você guarda seu dinheiro da sua empresa, que teoricamente você ia pagar muito imposto, se você for tirar ali, tesouraria, né, desse jeito que você tá fazendo, você tá pagando amanhã. Tem como a gente pegar essa tesouraria sua e jogar através de fundos, porque aí os fundos vai ter como cota, se você tirar vai ter um impostinho lá também de 15% quando você for tirar isso, só que no total você vai pagar muito menos imposto. Você prefere pagar 27.000% de imposto, exemplo, tá? Ou 18%? Aí o cara for, o CEO da XP fala, não, eu prefiro pagar 18%. Mas você vai perder alguns benefícios. Quais são os benefícios? Do mesmo jeito quando você troca de CLT para PJ, você perde alguns benefícios da CLT. Quais são os benefícios que você vai perder? Pô, agora a gente sabe onde que tá investida a tesouraria. A gente sabe como tá investida a conta corrente, entre aspas, a conta corrente da XP. Ou seja, você perdeu a privacidade da tesouraria, né? Então, é basicamente isso. É basicamente isso. Você já entendeu que não é um sistema Ponzi, você já entendeu por que a XP fez isso. Agora, como que ela conseguiu essa rentabilidade? Como que ela conseguiu essa rentabilidade? E aí, descendo aqui no gráfico, ele fala aqui, né, da suspeita de retornos muito altos. Inclusive, ele usa o mesmo site que eu usei para mostrar para vocês. Então, a gente tá olhando as mesmas informações. E aí, ele fala sobre o segredo aí do retorno do Gladius, enfim. E ele começa a falar sobre COIs, que são os certificados de operações estruturadas. E que provavelmente isso aqui é um sistema Ponzi, né? E que provavelmente o sistema
sistema de COIs é um sistema Ponzi. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar sobre isso. Porque aí agora, meu amigo, isso aqui é uma acusação forte, né? Agora isso aqui é uma acusação forte. Primeiro você tem que entender o que é uma COI. Depois eu vou te mostrar na própria XP, que eu faço opções ali dentro da XP. Se você não acompanha o quadro, saiu o vídeo ontem aí. E aí depois de você entender o que é uma COI, a gente vai mostrar alguns exemplos de COIs ali dentro da XP. E eu vou te mostrar como que a XP ganha esse dinheiro todo aí, porque faz sentido, tá? Tô vindo aqui pra XP. COI nada mais é do que certificado de operação estruturada. Certificado de operação estruturada. E tem COI de tudo, que promete um monte de coisa. O certificado de operação estruturada é um certificado de uma operação que a XP fez de maneira estruturada, só pra ficar básico, né? E aí, o que que a XP faz? Ela monta venda, compra, derivativo futuro de alguns ativos e te promete uma rentabilidade. Aí ela faz assim, ó, Léo, você quer investir nessa COI aqui, nessa operação estruturada? Eu te prometo um retorno de tanto, por exemplo. Aqui a gente consegue ver que esse XP Bradesco aqui, 2030, renda fixa, ele promete lá, ó, é uma COI, ou seja, é um certificado de operação estruturada, que teoricamente vai entregar 15,06 ao ano, 15,06 de rentabilidade ao ano. A aplicação mínima é R$1.000 e tem 58 meses de prazo. Quando a gente abre essa COI aqui pra gente ver algumas outras informações, você consegue perceber que não tem tanta informação assim te mostrando. Ele só mostra aqui que é uma renda fixa do pré-fixado, não há resgate antecipado, então você investiu, você vai ter que esperar até a data do vencimento. Tá lá, ó, 2030. Ah, eu investi aqui na COI em 2025 agora e eu quero sacar em... Não tem como, não tem resgate antecipado. A classificação é AAA ali, a tributação conforme a tabela regressiva, que tá atrelada ao mercado de renda fixa, e tem aqui, ó, risco de crédito do emissor, não há garantia do FGC. Quem que é o emissor? A própria XP. A XP que tá fazendo essa operação estruturada e tá te vendendo essa operação estruturada. Por que que muita gente fala sobre COI? Inclusive eu falo pra você, cara, se você acompanha o canal e investe em COI, dá vontade de pegar o C e oferecer uma xícara de café, né? E oferecer uma xícara de café e te explicar o que você tá fazendo da sua vida, cara. O que você tá fazendo do seu dinheiro. E é um esquema predatório mesmo da XP. Perceba. Quando você vai no Banco Itaú, o Banco Itaú ele vai te oferecer investimentos que só o Banco Itaú tem. Se o seu gerente lá do Banco Itaú quer que você investe, por exemplo, R$1.000 num CDB lá do Banco Itaú, que rende 98% do CDI. E esse gerente, ele sabe que no Banco do Brasil tem o mesmo CDB com o mesmo risco, só que rendendo 100% do CDI. Você acha que ele vai falar assim, Léo, não investe aqui no Itaú não, vai lá no Banco do Brasil e investe lá no Banco do Brasil, porque lá tem um CDB de 100%. Você acha que ele vai falar isso? Não vai. Interesse privado, conflito de interesse, ele vai tentar te forçar a vender ali os 98% de CDI, mesmo que renda menos pra você. É a mesma coisa aqui na XP, cara. COI dá muita comissão. Então os caras vão te forçar a vender isso aqui, cara. Eles vão tentar o máximo, né? Imagina o vendedor, quando você vai, né, você entra nessas lojinhas aí, você entra numa loja de carro, um concessionário, o cara vai te oferecer o carro, vai tentar te vender o carro a qualquer custo. Ele ganha comissão pela venda do carro. E aqui os assessores, eles ganham comissão pelas vendas dos COIs. Você realmente acredita que grande parte dominante, aí aqui é lógico que eu não tô generalizando, mas grande parte dos assessores, 100 assessores, quantos por cento desses assessores aqui você acredita que eles vão te oferecer realmente o que é bom pra você, ao invés do que dá dinheiro pra ele? Se ele indicar pra você, Léo, compra uma ação de Vale e ganhar R$0 com isso, ele tá trabalhando de graça. Concorda comigo? Eu analisei, abri balança, é igual eu faço aqui no YouTube. Eu analisei, abri balança aqui no YouTube, analisei o fluxo de caixa dela, o quanto que ela tem, preço teto projetivo, falei, pô, é bom pra comprar, hein? Eu tô comprando, é bom pra comprar. Se o assessor, olha, faz isso pra você, ele não recebe nada, cara, ele tá trabalhando de graça. E aí, o que que ele faz pra poder ganhar dinheiro? Ele te indica alguns investimentos que ele tem ali, a sua comissão. É natural. O errado não é nem ele, é lógico que aí agora tem um princípio de valores aqui. O assessor sabe mais do que alguns investidores leigos. E aí o assessor convence esse investidor leigo de investir na COI, porque a COI parece um negócio muito bom à primeira vista. E aí o investidor leigo cai nessa armadilha. Não é golpe, é armadilha. Você tá caindo na armadilha. Deixa aqui nos comentários, inclusive, que eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que a culpa é do assessor que recomenda um negócio que é ruim ou do investidor que não estuda para investir seu dinheiro? De quem que você acha que é a culpa? Eu tenho uma opinião formada. Pausa o vídeo aí e comenta aqui embaixo. Na minha opinião, a culpa é minha. Porque eu não consegui nem falar com o assessor e não consegui nem falar com o investidor. Porque se o investidor assiste o canal aqui, ele não investe em COI, pô. Você que assiste o canal aqui, você não investe. Ou se você investiu, você tá morrendo de raiva. Você não investe em COI, pô. Então eu te peço com o coração contrito aqui. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Você que não é inscrito, eu vou te ensinar coisa pra caramba. Te prometo. Vou te ensinar coisa. Esse vai ser o canal que você mais vai aprender. De longe. É o canal que você mais vai aprender. Eu te garanto isso. E segundo, dá o like. Porque o YouTube vê que o vídeo é importante, mostra pra mais pessoas. E aí mais pessoas não caem mais em COI.
Aí as pessoas não caindo mais em COI, elas vão comprar ativos da bolsa de valores. Aqueles ativos que você também comprou, aí o preço vai subir. Ou seja, você vai ganhar e as pessoas também. É um negócio de ganha-ganha. E eu também vou ganhar, porque você vai dar like, mais pessoa vai se inscrever, eu vou bater minha meta de 500 seguidores aí pra mim comemorar meu aniversário, que é mês que vem. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha se você deixar o like aí. É 2 segundos, né? E aí aqui que tem várias opções de COI, cada um mais arriscado que o outro, né? Por exemplo, esse aqui, ó, XP 1x1 Max P, taxa fixa mais alta e ilimitada. Tá vendo? O cara que emitiu a COI, ou seja, a XP, ela coloca regras que ela quiser pra COI, você compra se você quiser, o investimento tá lá, você faz se você quiser. E aqui ele fala, ó, rentabilidade mínima de 67%, mais a alta do ativo. Se o preço do ativo cair, o investidor recebe o capital investido mais a taxa pré-fixada, que teoricamente seria esses 67%. Vê-se lá em 2030, investimento mínimo é 500 mil reais. Aí o cara, e normalmente isso acontece com um cara que tem dinheiro, porque os caras que tem dinheiro, eles gastam muito tempo da vida fazendo dinheiro e nunca aprende a cuidar do dinheiro. Você que não ganha muito dinheiro, você não pode se dar ao luxo, de não estudar sobre dinheiro. Você não pode, porque se esse cara aqui que investe 500 mil reais e ganha mais 500 mil reais no ano, ele errou, mas ele recupera. Agora você que juntou 500 mil reais a vida inteira, se você errar, você não tem outra vida inteira pra juntar. Então você não pode se dar ao luxo de ser ignorante. E aí, uma das coisas que mais conversem nas COIs é isso aqui, ó, proteção do principal, 100% valor nominal, exclusivamente na data de vencimento. Então, e o que mais os assessores fazem? Cara, se o ativo cair, eu prometo, eu te devolvo aqui, tá aqui no contrato, eu te devolvo 100% do que você investiu. Então, chegando lá em 2030, se os ativos caírem, o negócio foi negativo, pelo menos os 500 mil que você investiu, eu vou te devolver. E as pessoas só vão perder dinheiro, porque é consumido pela inflação. As pessoas que fizeram o investimento direito, transformou 300 em 500 mil e a pessoa que tinha 500 mil continuou com 500 mil depois de 5 anos. Então, não caia. Primeiro, o ensinamento grandioso desse vídeo não é nem sobre a XP aí e sobre esquema Ponzi, é sobre COI. Não invista em COI. E a outra forma da XP remunerar muito, ganhar muita margem, né, que a média da margem da XP é 23, 22, 20%, é a mesma de todos os outros bancos, e por isso ela se defendeu falando que não é esquema Ponzi, que não tem nada de errado, porque a gente tá tendo a mesma margem de lucro do que os outros bancos. Isso quer dizer que os outros bancos, fazendo isso ou não, né, que a XP faz, também tá tendo uma rentabilidade muito alta. Então, ao invés de você investir através de COIs do banco, através de investimentos do banco, por que você não investe no banco? Por que você não investe comprando uma participação do banco, pô? Não faz sentido. Uma forma dos bancos ganharem dinheiro também é a seguinte, e aí, isso porque ela funciona como um intermediador financeiro. Não tem como a gente tirar esse lucro dela, porque senão realmente não faz sentido um intermediador financeiro existir, correto? Imagina só, existe um banquinho pequeno e ele tá precisando captar dinheiro. Então, o Banco Itaú tá oferecendo um CDI a 100%. Esse banquinho aqui, ele não tem a mesma capacidade do Banco Itaú. Então, se ele oferecer a 100% também, é lógico que você vai preferir investir no Itaú, concorda comigo? O Itaú é parrudo. Esse aqui você nem conhece, não vou nem colocar o nome. Você nem conhece. Então, o que ele faz para atrair a atenção dos investidores? Ele fala assim, vou emprestar a 120%, a 200% CDI. É aquele PicPay da vida, é o Nubank quando começou, é o C6 Bank quando começou. Não tinha como competir com o Itaú. Então, oferece mais rentabilidade. Aí oferece lá seu 130% de CDI. E muitos desses CDBs, você só consegue acesso se você for um investidor qualificado, você só consegue acesso se você tá no mercado e é grande, como por exemplo a XP. E aí o que os bancos e a própria XP, que também é um banco de investimento, faz? Vai lá e compra na totalidade esse CDB e oferece para você investir nesse CDB, só que ao invés da rentabilidade de 120%, ela oferece para você a 105. Aí você prefere o 105 porque no Itaú é só 100, só que a real rentabilidade é 120, mas ela te passa com spread de 15%, ou seja, para você vai render só 5, os outros 15% vai render para quem? Para XP, é um intermediário financeiro. Mas Léo, como que eu faço para pegar os 120% lá do banquinho? Não tem como. É isso aqui que é criticado, que muita gente tá criticando agora. Isso aí é a caça do mercado financeiro. Não tem como. O que é grande tem mais possibilidade do que é pequeno, justamente porque ele é grande. Um dia ele cresceu, e agora porque ele é grande, ele tem essas possibilidades. Certo ou errado? Certo ou errado? Tem várias opiniões. Como que uma pessoa agora consegue crescer se tem essa dominância de mercado dos grandões? É difícil crescer, dominância do mercado dos grandões. Um dia eles correram risco também, então você tem que olhar esses dois pontos, né? Um dia eles correram risco. Por que você não correu risco lá no começo? E aí agora, como tem um resultado e domina o mercado, muita gente ataca. É errado? Concordo, é errado. Dominância de mercado ali atrapalha quem tá querendo crescer agora. Então tem dois pontos de visões. Não existe o certo e errado. Só atacar a dominância de mercado é errado, porque você tá tirando o mérito todo quando correu risco. Agora que você viu que dá certo, você também quer. Mas por que você não quis antes também? Então também é errado você tirar o mérito. É difícil, é complicado isso aqui. Uma coisa que eu quero deixar de recomendação pra você, primeiro, né, que você não invista em COI. E o segundo, assistir uma minissérie que tem disponível na Netflix, se chama Bernie Madoff. Esse cara fez o sistema Ponzi. Aí você vai entender o que é o sistema Ponzi lá. Por que você não deve
confiar em retornos absurdos, que é justamente a crítica disso aqui, né? Mas o retorno absurdo é justamente por conta da margem, o dinheiro que a XP tá colocando, tirando da tesouraria, colocando no fundo, justamente para fazer evasão tributária, pagar menos imposto. Não tem nada a ver com o esquema Ponzi isso aqui, tem nada a ver com o esquema Ponzi. Os COIs se classificam como sistema Ponzi? Será que se classificam como sistema Ponzi? Tem uma rentabilidade prometida? A rentabilidade não é tão alta assim para, nossa, só faz justificativa essa rentabilidade aqui se for um sistema Ponzi. Não, pô, você viu lá, 67% em 5 anos. Você consegue fazer isso no Banco do Brasil se tivesse investido um ano atrás. Na minha opinião, as COIs não são um sistema Ponzi. É só um produto financeiro horrível. E aí, como é um produto financeiro horrível, é horrível pra quem? Pra você. E dá muito dinheiro pra XP. Por isso que você vê lá o Coliseu Gladys subindo valorização pra caramba, porque tá ganhando dinheiro. E é dinheiro da XP. Então eu espero que você tenha entendido. Eu quero saber a sua opinião sobre aqueles dois pontos. Isso aqui é muito importante pra mim, inclusive pra crescer como pessoa mesmo. O que tá errado? O investidor que investe isso aqui ou o assessor que recomenda? Os dois estão errados? Ou é só um? A culpa é só do assessor? Ou a culpa é só do investidor? Ou a culpa é dos dois? Porque a minha opinião atual é a culpa é só dos dois, inclusive minha. E não consegui ensinar os investidores a tempo antes deles errarem. E sobre a dominância de mercado? O cara que dominou o mercado, é errado ele dominar o mercado? Ou é errado tirar o mérito dele por ele ter começado lá atrásão, sem ninguém confiar, inclusive ele não confiava direito, mas ele correu risco, ele quebrou, muitas pessoas quebraram. Mas hoje, quando você olha e vê o sucesso e vê o que a dominância de mercado pode te entregar, aí você fala, pô, eu também queria a dominância de mercado, mas agora não consigo. Será que só a dominância de mercado é errado? Ou será que a pessoa que tá tentando tirar o mérito também é errado? Os dois estão... Porque, na minha opinião, os dois estão errados. Não tem como a gente tirar o mérito de quem se esforçou e criou um império. O Nubank nasceu aí do nada, né? Criou um império. Então deixe suas opiniões aqui. Vai ser interessante pra caramba. Eu vou dedicar um tempo pra ler esses comentários. Fechou? E Deus, Papai do Céu, abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será segunda-feira. Vai ser excepcional mesmo. Seu top 3 FIs pra abril.